A conversa que ouvi atrás da porta me rondava como um sussurro constante. Toda vez que a dona Marina me olhava, eu pensava: ela sabe que eu sei de algo, e eu sei que ela está escondendo alguma coisa. Inscreva-se se essa história te encontrar e me diga de onde você está assistindo. Meu nome é Isabela, e eu cresci escondida. Não por escolha, mas porque foi assim que o mundo me tratou desde o primeiro dia em que minha mãe me levou para trabalhar com ela na casa dos Moretti, uma das famílias mais tradicionais da cidade. Eu tinha 5 anos quando deixamos nossa comunidade e fomos viver no quartinho dos fundos, atrás da lavanderia da mansão deles. Minha mãe era babá. Eu era só a filha da babá, invisível. Enquanto ela cuidava da pequena Clarinha, filha caçula dos Moretti, eu ficava sentada no chão da área de serviço, desenhando em folhas de caderno usadas, ouvindo histórias sem ser chamada, aprendendo a ficar quieta e sorrir mesmo quando ninguém me via. Eu não podia brincar com Clarinha. A dona Marina dizia que era perigoso misturar as crianças, como se eu fosse algum tipo de vírus. Ela dizia isso com um tom doce, quase gentil, o que só tornava tudo mais cruel. Naquele tempo, eu achava que o mundo era assim mesmo, que algumas meninas nasciam para ganhar festas, bonecas caras e fotos na parede. E outras, como eu, nasciam para assistir aquilo tudo pela fresta da porta da cozinha. A primeira vez que percebi que havia algo errado foi no aniversário de Clarinha. Ela fez 6 anos. A casa se encheu de balões, brinquedos, crianças de roupas brilhantes. Eu estava com um vestido simples, que minha mãe costurou à mão com pedaços de tecidos que a dona Marina descartou meses antes. Eu não fui convidada, mas estava lá, de canto, ajudando minha mãe a servir salgadinhos. Clarinha me viu e disse bem alto: Mamãe, por que a filha da Lúcia está aqui? Ela nem é minha amiga. Foi como levar um tapa. Naquela noite, minha mãe me abraçou forte e disse algo que eu nunca esqueci. Filha, você é luz, mas tem gente que só enxerga sombra. Um dia eles vão ter que olhar para você. Na época eu não entendi, mas guardei cada palavra. Aos 7 anos, comecei a aprender a ler sozinha, com as revistas velhas que a dona Marina deixava no banheiro de serviço. Depois, com livros que a Clarinha largava no chão do quarto. Eu lia escondida, de madrugada, com a lanterna que o jardineiro me deu num Natal. Aprendi rápido. A leitura virou meu refúgio. Na escola pública onde minha mãe me matriculou, eu me destacava. Tirava notas altas, mas era quieta. Não confiava em ninguém. Toda vez que um professor elogiava minha redação, eu abaixava os olhos. Era difícil acreditar que alguém realmente estava me vendo. Foi nessa época que comecei a escrever diários. Não sobre o que eu comia, ou sobre meninos, mas sobre o que eu via. Sobre a vida dos Moretti, sobre a diferença entre Clarinha e eu, sobre o que doía e sobre o que eu sonhava. Escrevia como se alguém, um dia, fosse querer ouvir minha história, mas ninguém queria. Até que um dia eu soube de algo que mudaria tudo. Estava limpando os brinquedos de Clarinha com minha mãe, quando ouvi a dona Marina discutindo com o marido. Não era comum, eles eram frios, calculistas, não gritavam. Mas aquele dia foi diferente. Ela nunca pode saber, Marco, isso acabaria com a nossa reputação. Já é tarde demais, ela vai descobrir. Ela é inteligente. Fiquei parada, sem respirar. Ela quem? Depois, minha mãe me puxou pelo braço e disse para eu não me meter. Mas algo dentro de mim despertou naquele dia. E essa foi a primeira vez que desconfiei que o motivo pelo qual eles me ignoravam não era só desprezo, era medo. Depois daquele dia, eu não consegui mais ser a mesma. A conversa que ouvi atrás da porta me rondava como um sussurro constante. Toda vez que a dona Marina me olhava, eu pensava: ela sabe que eu sei de algo, e eu sei que ela está escondendo alguma coisa. Mas o quê? Tentei perguntar à minha mãe. Ela desviou. Disse que eu estava imaginando coisas. Você só tem 9 anos, Isabela.
Cuida da sua escola, o resto é assunto de adulto. Mas o jeito que ela apertava os dedos um contra o outro, o silêncio repentino. Minha mãe estava com medo. E minha mãe nunca demonstrava medo. Foi nessa época que a Clarinha começou a me provocar mais. Talvez sentisse que eu crescia diferente, que eu não a admirava como antes. Uma tarde, enquanto minha mãe a ajudava com o dever de casa, ela me olhou e disse: "Você sabia que minha mãe falou que a sua não tem pai?" Eu gelei. Nunca conheci meu pai. Minha mãe dizia que ele foi embora antes de eu nascer. Nunca tocava no assunto. Mas ouvir aquilo da boca da Clarinha foi diferente. Foi ácido. "E o que tem isso?" perguntei, tentando esconder o tremor. Ela deu de ombros, com aquele ar de superioridade que só quem nunca precisou lutar tem. "Nada! Só que, tipo, é meio triste ser filha só de empregada, né?" Minha mãe olhou para mim na hora. Os olhos dela disseram tudo. "Não revida. Aguenta. Respira." E foi isso que eu fiz. Mas naquela noite, escrevi no meu caderno: "Clarinha é criada como princesa, mas não tem ideia de quem realmente é. E eu? Talvez seja mais parecida com essa família do que qualquer um imagina." Dias depois, enquanto ajudava minha mãe a organizar o armário do casal Moretti, encontrei uma caixa de fotos antigas. Estavam bagunçadas em preto e branco, com cheiro de passado mal resolvido. Uma me chamou a atenção. Era a Dona Marina, mais jovem, abraçada a um homem que não era o seu Marco. E atrás da foto, escrito com letra tremida: "Para Lúcia. Obrigado por guardar nosso segredo." Meu coração disparou. Lúcia era o nome da minha mãe. Fechei a caixa com as mãos tremendo. Fingi que nada aconteceu. Mas ali eu soube. Minha história era mais entrelaçada àquela família do que qualquer um queria admitir. E talvez eu fosse o segredo. Nos dias seguintes, minha mãe ficou mais nervosa, mais fechada. Parou de me deixar sozinha na casa. Dizia que eu tinha que estudar, sair daquilo tudo, como se quisesse me proteger ou esconder. Mas era tarde. Eu já tinha visto demais. Já tinha entendido que meu nome, meu sangue e minha origem estavam em disputa. Não sabia como, nem porquê, mas algo me dizia: eu era mais do que a filha da babá. E a verdade, cedo ou tarde, encontraria uma forma de aparecer. Isabela tinha 10 anos quando a Casa dos Moretti organizou a festa de 40 anos da Dona Marina. Era uma daquelas ocasiões que todo mundo comentava na cidade. Convidados elegantes, garçons uniformizados, um salão decorado como se fosse um castelo de conto de fadas. Eu estava lá, claro, invisível no canto da cozinha, ajudando minha mãe a preparar os petiscos. Mas aquele dia não seria como os outros. Quando a festa estava no auge, enquanto eu passava por um corredor para buscar copos, ouvi uma conversa que congelou meu coração. 2 homens da família, aparentemente primos da Dona Marina, falavam em voz baixa com um tom de preocupação. "Se Isabela souber a verdade, pode ser um problema. Não podemos deixar isso vazar. A reputação da família está em jogo." Eu me escondi atrás da porta, tentando entender o que eles queriam dizer. "Verdade? Qual verdade?" pensei. Naquele momento, eu não sabia, mas estava prestes a descobrir que meu destino estava mais ligado aos Moretti do que eu jamais poderia imaginar. Mais tarde, naquela noite, quando a festa já tinha acabado e os convidados ido embora, fui até o quarto de brinquedos, onde Clarinha dormia. Lá, encontrei minha mãe chorando. Ela segurava uma carta antiga, amarelada pelo tempo. Ela me viu e, pela primeira vez, falou o que eu precisava ouvir. "Isabela, você precisa saber. Você não é só a filha da babá. Você é filha de alguém muito importante." Meu mundo girou. "Quem, mãe? Quem é meu pai?" Ela hesitou, mas então disse: "Ele é da família Moretti, mas não pode saber ainda. Precisa ter cuidado." Eu queria gritar, correr, perguntar tudo ao mesmo tempo, mas só consegui abraçá-la forte.
Naquela noite, uma nova Isabela nasceu. Uma menina que não aceitaria mais ser invisível, que lutaria para conhecer sua verdade, por mais dolorosa que fosse. A partir daquela noite em que minha mãe revelou o segredo, minha vida mudou. E não para melhor, pelo menos no começo. Eu tinha 11 anos, e aquela verdade escondida era um peso invisível que carregava comigo para todos os lugares, mesmo sem entender completamente seu significado. Mas a sensação de ser diferente, especial, logo se misturou com medo, insegurança e, principalmente, uma ansiedade que eu nunca havia sentido antes. Na escola, onde antes eu era só a menina quieta que estudava, de repente, parecia que todos estavam olhando para mim de um jeito diferente. O silêncio que eu sempre buscava começou a ser interrompido por cochichos e olhares que eu não compreendia. Eu tentava ignorar, me concentrar nas aulas, nos livros, mas sabia que, de alguma forma, minha vida ali também começava a mudar. Foi numa aula de artes, um dos poucos momentos em que eu conseguia me sentir um pouco mais leve, que tudo explodiu. Eduardo era um garoto da minha classe que já tinha me provocado algumas vezes, sempre com insultos sobre minha origem, minha roupa ou meu jeito de falar. Ele gostava de rir às custas dos outros, e eu sempre fui seu alvo favorito, talvez por ser calada demais para reagir na hora. Naquele dia, porém, ele decidiu que queria ir mais longe. Estávamos todos sentados pintando, quando, do nada, ele se levantou e falou alto para a sala inteira ouvir. Eion, Isabela, já sabe quem é seu pai? Aposto que ele nem quer saber que você existe. A risada dele ecoou pela sala como um trovão. O silêncio que se seguiu parecia esmagador. Meus olhos se encheram de lágrimas, a vergonha me dominou, e por um instante tudo o que eu queria era desaparecer. Eu podia sentir o rosto queimando, o coração acelerado. Meu mundo ficou pequeno demais, apertado demais. Mas não consegui dizer uma palavra. O professor olhou para mim, viu minhas lágrimas, mas, ao invés de defender, apenas pediu que eu me calasse para continuar a aula. Eu me senti sozinha, vulnerável, sem proteção. No caminho para casa, as palavras de Eduardo repetiam como um eco constante na minha cabeça. Cada risada parecia martelar meu peito. Quando cheguei em casa, tranquei-me no meu quarto e chorei sozinha. Minha mãe entrou depois de um tempo e me encontrou abraçada ao travesseiro, soluçando. Ela me sentou no colo, passou a mão no meu cabelo e falou com a calma que só ela tinha. Isabela, minha filha, isso que aconteceu não define quem você é. São só degraus no caminho que você precisa subir para chegar mais longe. E eu sei que você vai chegar no topo. Eu queria acreditar nas palavras dela, mas a dor parecia muito maior do que a esperança. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber o quanto o mundo podia ser cruel. Alguns colegas passaram a evitar conversar comigo. Outros sussurravam quando eu passava, e em várias ocasiões ouvia insultos disfarçados de brincadeira. Mas em meio a esse turbilhão, eu encontrei forças onde menos esperava. Nos meus escritos. Sempre gostei de escrever e agora meus diários se transformaram em uma arma silenciosa contra tudo aquilo que me fazia sentir pequena. Colocava no papel tudo o que não podia falar em voz alta, todos os medos, as dúvidas, mas também as pequenas vitórias e a coragem que começava a crescer dentro de mim. Minha mãe me incentivava a escrever. Dizia que palavras tinham poder. Poder de transformar, de libertar, de criar caminhos novos. Foi ela quem me ensinou a não me calar diante das injustiças, a usar a inteligência e a sensibilidade como escudo contra as ofensas. Quando eles tentarem te diminuir, lembre-se, você tem dentro de você algo que eles jamais vão ter: dignidade. E foi assim aos poucos que comecei a mudar. Não era fácil, claro. O medo ainda batia na porta às vezes, e a saudade de uma infância normal me apertava o peito. Mas eu já não era mais a menina que se escondia atrás da lavanderia.
Eu estava me tornando uma jovem que, apesar de tudo, se recusava a ser invisível. E, no fundo, sentia que a verdade sobre minha origem, aquele segredo que a família Moretti tentava esconder, era uma chave. Uma chave que, se usada com coragem, poderia abrir as portas do meu futuro. Depois daquela humilhação na escola, Isabela não era mais a menina que aceitava a invisibilidade ou o silêncio. O segredo que sua mãe revelou, a ligação dela com a família Moretti, tornou-se uma chama que iluminava sua determinação, mesmo que ao mesmo tempo despertasse um turbilhão de dúvidas e medos. Era como se, de repente, todo o mundo que ela conhecia estivesse prestes a mudar e que seu próprio lugar nele ainda estivesse sendo escrito. Nas semanas que se seguiram, Isabela começou a observar tudo ao redor da casa dos Moretti com um olhar diferente, quase investigativo. Cada gesto dos adultos, cada conversa sussurrada entre a mãe e a dona Marina, cada olhar evasivo do seu Marco parecia esconder algo mais profundo, uma história que ninguém queria contar. Para uma menina que aprendeu a escutar na sombra, esses detalhes eram como pistas preciosas. Ela se esforçava para ajudar a mãe, que continuava trabalhando na lavanderia e cuidando da pequena Clarinha. Mas a tensão no ar parecia crescer. Sua mãe, mesmo carinhosa, tornava-se cada vez mais silenciosa e evasiva quando Isabela tentava puxar assuntos sobre seu pai. A resposta era sempre um pedido para que não se preocupasse, que algumas coisas eram complicadas demais para uma criança. Isabela, minha filha, nem tudo que queremos saber é fácil de entender. Às vezes temos que esperar o momento certo, dizia ela, tentando esconder a ansiedade. Mas para Isabela, a espera era uma prisão invisível. O desejo de saber quem era seu pai, porque ele nunca aparecera e qual era a verdade por trás da distância, crescia dentro dela como uma urgência que não podia ser ignorada. Uma tarde, enquanto a casa estava silenciosa e sua mãe fora ao mercado, Isabela resolveu explorar a biblioteca da família Moretti. Aquele cômodo era um espaço elegante, cheio de livros antigos, quadros clássicos e móveis de madeira polida. Ela adorava entrar ali para sonhar com mundos que não eram o seu. Mas naquele dia, algo lhe chamou a atenção. Num canto, uma gaveta entreaberta na escrivaninha chamou sua atenção. Com o coração batendo forte, ela puxou a gaveta com cuidado e descobriu uma pilha de documentos e cartas antigas. Fotos em preto e branco mostravam uma mulher jovem, que ela reconheceu imediatamente. Era sua mãe, Lúcia, sorrindo ao lado de um homem elegante, com um olhar firme e decidido. Em outra foto, o mesmo homem estava com uma mulher que não era Dona Marina. Isabela folheou as cartas e encontrou uma assinatura que fez seu corpo gelar. Eduardo Moretti. O mesmo nome do garoto da escola, aquele valentão que a provocava impiedosamente. O mesmo garoto que, até poucos dias atrás, era só um inimigo. Será que Eduardo era seu irmão? Ou pior ainda, seu pai? As perguntas começaram a rodar em sua cabeça numa velocidade que quase a deixava tonta. Naquele instante, Isabela percebeu que a história que sua mãe tentou esconder e que a família Moretti fazia de tudo para manter em segredo era muito mais próxima e complexa do que ela podia imaginar. A verdade estava ali, naquela gaveta, escrita em letras fortes e amareladas pelo tempo. Mas o medo também cresceu junto com a curiosidade. Ela sabia que, se fosse descoberta bisbilhotando, poderia perder o pouco que tinha, o apoio da mãe, o espaço na casa dos Moretti. Ainda assim, não conseguiu parar. No dia seguinte, Isabela começou a observar Eduardo na escola com mais atenção. Tentava entender seu jeito, seus gestos, seus sorrisos. Não podia negar que, apesar de arrogante, ele parecia carregar um peso parecido com o seu, embora tentasse esconder atrás de provocações e ameaças. Em casa, a tensão aumentava. A dona Marina e o seu Marco estavam mais frios e distantes do que nunca.
Pareciam pressentir que algo estava acontecendo, que a bolha de segredos estava começando a estourar. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouviu sua mãe chorando baixinho no quarto ao lado. A menina quis ir até ela, abraçá-la, perguntar o que estava acontecendo, mas se conteve. Aquilo a fez perceber que, por trás da força e da esperança, sua mãe carregava uma tristeza profunda. Talvez até uma culpa que não podia dizer em voz alta. Isabela prometeu a si mesma que não fugiria mais da verdade. Que fosse qual fosse o preço, ela ia descobrir seu lugar no mundo e quem eram, de fato, as pessoas que pertenciam à sua história. Ela queria respostas e estava pronta para lutar por elas. Porque, para Isabela, a invisibilidade já não era mais uma opção. A gaveta na biblioteca da casa dos Moretti parecia um portal para um passado que Isabela mal começava a entender. Aquelas cartas, fotos e documentos amarelados guardavam segredos que pareciam pesar tanto quanto o silêncio que os envolvia. A cada nova descoberta, a curiosidade de Isabela crescia, assim como o medo do que poderia acontecer se ela fosse descoberta bisbilhotando algo que não deveria. Naquele fim de semana, a casa estava surpreendentemente silenciosa. Dona Marina e seu Marco tinham saído para um evento social, e a maioria dos empregados e familiares também estavam ausentes. Era a chance perfeita para Isabela explorar a biblioteca com mais calma, sem o risco de ser interrompida. Sentada no chão, cercada por papéis e fotos, Isabela relia uma das cartas que parecia uma confissão velada. As palavras de Eduardo Moretti, o mesmo garoto que a atormentava na escola, eram claras e intensas. Lúcia, sei que a situação é difícil, mas nossa filha merece a verdade. Um dia ela saberá que o amor não se mede por sobrenomes. Não podemos continuar escondendo quem ela realmente é, mesmo que o mundo não esteja preparado para isso. Aquelas frases penetraram fundo no coração da menina. Era uma promessa, ou talvez um aviso, de que havia muito mais por trás daquele mistério do que ela poderia imaginar. Era também um chamado para que ela buscasse a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar dores e rejeições. No entanto, quando Isabela tentou conversar com a mãe sobre o que descobrira, Lúcia se fechou em um silêncio doloroso. Ela desviava o olhar, trocava de assunto ou simplesmente dizia que algumas coisas eram melhores quando guardadas para sempre. Mãe, por favor, eu preciso saber, não posso mais viver na dúvida. Mas Lúcia apenas suspirava, como se a força para enfrentar aquela realidade estivesse se esvaindo. A menina percebeu que não podia contar com a mãe naquele momento para respostas claras. A dor que a mulher carregava parecia maior que qualquer palavra, um peso invisível que ameaçava esmagá-las as duas. Sentindo-se cada vez mais sozinha, Isabela fez uma escolha que mudaria tudo. Ela não podia esperar mais. Precisava enfrentar o que viesse, fosse qual fosse o preço. Na manhã seguinte, na escola, a tensão atingiu seu ponto máximo. Eduardo apareceu na sala com um olhar diferente, menos arrogante e mais sério, quase como se carregasse o mesmo fardo que ela. Quando cruzaram os olhos, ele deu um sorriso contido e se aproximou. Quer saber a verdade, Isabela? Talvez você já esteja pronta para ouvir. O coração dela disparou e, por um instante, o mundo pareceu parar. Era agora ou nunca. Eles se afastaram da turma, andando para um canto isolado do pátio, onde o barulho das vozes se tornava um mero ruído distante. Você não é só filha da babá, não é? Eu sei o que eles escondem, e se quer meu conselho, quanto mais cedo você aceitar, melhor. Aquelas palavras, ditas por aquele garoto que até então só lhe causara dor, tinham um peso diferente. Era como se, enfim, uma porta estivesse se abrindo para uma conversa verdadeira. Uma conversa que podia mudar suas vidas. Isabela, com o peito apertado, resolveu arriscar. Então me diga, quem eu realmente sou? Quem é meu pai?
Eduardo respirou fundo, encarando-a nos olhos com uma sinceridade rara. Somos irmãos, Isabela. Eu sou seu irmão. E nosso pai, o patriarca da família Moretti, nunca quis reconhecer você. Mas eu sempre quis. O choque foi imediato. A menina sentiu um turbilhão de emoções: incredulidade, raiva, tristeza e uma estranha sensação de alívio. Por que ele fez isso? Por que deixou você e nossa mãe lidarem com tudo sozinhos? Porque ele tinha medo. Medo do que os outros iriam pensar, medo da vergonha para a família. Mas eu não concordo com isso. Quero que você saiba que não está sozinha. Naquele momento, Isabela sentiu uma faísca de esperança. Finalmente, havia alguém do lado dela, alguém disposto a lutar ao seu lado. Mas ela também sabia que aquela era só a primeira batalha. A verdadeira luta contra o silêncio e as mentiras da família Moretti ainda estava por vir. Enquanto voltavam para a sala, cada um carregando suas próprias feridas, Isabela sabia que nada mais seria como antes. Ela estava começando a escrever sua própria história e, dessa vez, não deixaria que ninguém a fizesse desaparecer. A revelação feita por Eduardo no pátio da escola não apenas abriu os olhos de Isabela para uma verdade oculta, mas também lançou sobre ela uma nova sombra de dúvidas e emoções conflitantes. Saber que Eduardo era seu irmão, que eles compartilhavam um pai que os abandonou, foi um choque e, ao mesmo tempo, uma centelha de esperança. Finalmente, ela tinha um vínculo sanguíneo que poderia preencher o vazio que sentia há tanto tempo. Nos dias que se seguiram, Eduardo mudou sua postura em relação a Isabela. O valentão, que antes parecia implacável, transformou-se em um aliado silencioso. Ele não apenas evitava provocá-la, mas também se colocava à frente das situações em que ela poderia ser alvo de bullying ou exclusão. Eduardo parecia entender que a dor de Isabela ia muito além das provocações superficiais da escola. Era uma ferida profunda, causada pelo abandono do pai e pelo desprezo da família. No entanto, dentro da casa dos Moretti, a aceitação de Isabela continuava sendo um desafio quase impossível. Dona Marina e seu Marco, os pilares da família, não escondiam o desprezo pelas raízes humildes da menina. Sempre que Isabela cruzava com eles, nos corredores da mansão, sentia o peso dos olhares frios e julgadores. A casa que antes lhe parecia um refúgio, agora se tornava uma prisão, onde o passado tentava sufocar seu presente. Eles nunca vão aceitar você de verdade, Isa, Eduardo disse uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim. Você precisa estar preparada para isso. As palavras do irmão eram duras, mas verdadeiras. A família Moretti, com seu orgulho e vaidade, estava disposta a tudo para manter as aparências e esconder o que consideravam uma mancha na história deles. Isabela sabia que teria que ser forte, que deveria resistir aos preconceitos e se manter fiel a si mesma, mesmo que isso significasse enfrentar o desprezo daqueles que, por direito, deveriam protegê-la. Enquanto isso, sua relação com a mãe, Lúcia, passou por altos e baixos. O silêncio e a evasão de Lúcia sobre o passado da família Moretti criavam uma distância crescente entre mãe e filha. Isabela sentia que, embora sua mãe a amasse, havia segredos que a impediam de se abrir completamente. Eu só quero que você saiba que, não importa o que aconteça, eu estou aqui para você, disse Lúcia numa tarde chuvosa, tentando esconder o medo em sua voz. Essas palavras aqueceram o coração de Isabela, mas também reforçaram a ideia de que o caminho à frente seria solitário e cheio de obstáculos. Na escola, a convivência com Eduardo ainda era complicada. Apesar de sua aproximação, ele carregava consigo uma raiva contida, uma revolta silenciosa contra o pai que os abandonou e contra a própria família.
Eduardo era uma mistura de fragilidade e força, e Isabela começava a perceber que, mesmo com suas diferenças, eles precisavam um do outro para enfrentar a tempestade que se aproximava. Além disso, Isabela sentia a necessidade de se provar não apenas para os Moretti, mas para si mesma. Ela não queria ser definida como a filha da babá ou a garota esquecida. Queria construir sua própria identidade, baseada na coragem de encarar a verdade e na vontade de transformar sua história. Em um desses dias, enquanto caminhava pelo bairro onde morava, Isabela percebeu como sua vida tinha mudado. Aquela menina tímida e invisível agora carregava no olhar uma determinação feroz. Cada desafio enfrentado, cada olhar de desprezo recebido era combustível para sua luta. Ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A aceitação da família, o reconhecimento de sua identidade e o encontro com seu próprio valor seriam capítulos que exigiriam coragem, paciência e resiliência. Mas Isabela estava pronta, porque no fundo ela sabia que não estava sozinha. Ela tinha Eduardo, seu irmão, seu inesperado aliado. E tinha a si mesma, uma garota determinada a reescrever seu destino. Os dias que se seguiram à conversa entre Isabela e Eduardo foram uma mistura complexa de alívio, ansiedade e incerteza. A revelação de que compartilhavam o mesmo sangue criou um laço inesperado, mas também trouxe à tona feridas profundas, camufladas por anos de silêncio e negação dentro da família Moretti. Dona Marina e seu Marco, os pilares da casa, intensificaram o distanciamento. Cada encontro parecia uma batalha silenciosa. Os olhares frios e as palavras cortantes deixavam claro que Isabela continuava sendo uma intrusa, alguém que deveria ser esquecida, apagada da história da família. Aquela mansão, que antes parecia um lar para Isabela, se transformava aos poucos em uma prisão de rejeição e dor. Mas, em meio a esse cenário sombrio, Isabela buscava forças para resistir. Ela sabia que precisava encontrar sua própria voz e identidade, longe dos preconceitos que tentavam sufocá-la. A sensação de abandono e exclusão era um fardo pesado, mas sua determinação era maior. Lúcia, sua mãe, permanecia silenciosa e evasiva. Apesar do amor evidente, havia um muro invisível entre elas, construído por segredos que Lúcia não conseguia, ou talvez não quisesse, revelar por completo. Numa tarde chuvosa, enquanto o vento balançava as janelas da casa simples onde moravam, Lúcia olhou para Isabela com olhos marejados e disse: Isabela, minha filha, eu só quero que você saiba que não importa o que aconteça, eu estou aqui para você. Sempre estive, mesmo quando parecia distante. Essas palavras aqueceram o coração de Isabela, mas também reforçaram o peso do silêncio não dito. A menina sentia que, para realmente entender sua história, precisaria desvendar os segredos que sua mãe guardava com tanto cuidado. Na escola, a convivência com Eduardo estava se transformando. O garoto, que antes era um adversário, agora se tornava um companheiro e protetor. Ele havia deixado de lado o orgulho ferido e a raiva silenciosa para assumir o papel de irmão, alguém disposto a enfrentar não apenas as provocações dos colegas, mas também os fantasmas que assombravam a família. Eles passaram a compartilhar mais do que apenas o sangue. Dividiam confidências, medos e planos para um futuro onde pudessem ser reconhecidos, não como os filhos do patriarca abandonado, mas como pessoas com dignidade e valor próprio. Durante um desses encontros no parque da cidade, enquanto o sol começava a se pôr, Eduardo falou com uma seriedade rara. Isabela, a verdade é que a família Moretti está quebrada. Eles vivem de aparências, mas por dentro tudo está desmoronando. Se quisermos mudar isso, precisamos ser fortes, juntos. A coragem de Eduardo inflamou a determinação de Isabela.
Ela sabia que não seria fácil, mas a possibilidade de construir um caminho onde pudessem ser aceitos e amados a motivava a seguir em frente. No entanto, a pressão aumentava. Isabela começou a perceber que havia mais pessoas observando cada passo seu. Sussurros e olhares atravessados se tornaram comuns nos corredores da escola e nos encontros familiares. Ela não era mais apenas a filha da babá. Era um símbolo de uma verdade incômoda que a família queria esconder a qualquer custo. Os documentos antigos que Isabela encontrara na biblioteca da mansão Moretti continuavam sendo uma peça-chave para entender o passado. Cartas, fotos, registros. Cada um deles trazia fragmentos de uma história dolorosa de amor proibido, decisões difíceis e traições silenciosas. Em uma tarde, sozinha em seu quarto, Isabela folheava uma das cartas mais antigas, escrita à mão com uma caligrafia elegante. Minha querida Lúcia, sei que o mundo não está preparado para a nossa verdade, mas não podemos continuar negando o que nasceu de nós. Nossa filha merece mais do que mentiras e segredos. A mensagem era clara. Alguém na família reconhecia a existência de Isabela, mas o medo e a pressão social impediam que essa verdade fosse revelada. Isabela sentia o peso dessa herança em seus ombros, mas também uma chama de esperança. Ela sabia que precisava lutar, não apenas por si, mas por todos aqueles que foram silenciados e esquecidos pela história oficial da família Moretti. Enquanto isso, Clarinha, sua irmãzinha, era uma fonte constante de luz e motivação. A menina pequena olhava para Isabela com olhos cheios de admiração e confiança, como se soubesse que sua irmã mais velha tinha a força para mudar tudo. Você vai conseguir, Isa. Eu acredito em você, dizia Clarinha com a inocência que apenas uma criança pode ter. Essas palavras simples tocavam o coração de Isabela, lembrando-a do verdadeiro motivo pelo qual precisava continuar lutando. O caminho à frente estava repleto de desafios. Confrontar os preconceitos da família, lidar com a rejeição da sociedade e, acima de tudo, encontrar a paz consigo mesma. Mas Isabela estava determinada a não recuar. Ela havia descoberto que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única maneira de quebrar as correntes do passado e construir um futuro onde pudesse ser livre para ser quem realmente era. E assim, com Eduardo ao seu lado e o amor de Clarinha como combustível, Isabela se preparava para enfrentar as batalhas que estavam por vir, pronta para transformar seu destino e o da família Moretti. Após meses de tensões e descobertas, Isabela começou a perceber que a verdadeira luta não era apenas contra o preconceito da família Moretti, mas também contra o silêncio que havia envolvido sua existência por tantos anos. A mansão imponente, que antes parecia um castelo intocável, começava a revelar rachaduras invisíveis, causadas por segredos guardados a 7 chaves. Na escola, Isabela e Eduardo passaram a formar uma aliança cada vez mais sólida. Entre as aulas e os corredores, compartilhavam informações, estratégias e planos para confrontar não só a rejeição familiar, mas também a injustiça que permeava suas vidas. Eduardo, antes tão amargo e retraído, encontrava na irmã um motivo para acreditar em algo maior do que a simples sobrevivência. Não podemos mais deixar que eles nos escondam, dizia Eduardo, com os olhos cheios de determinação. Somos parte dessa família, quer eles queiram ou não. Isabela sentia que aquela luta ia além dela mesma. Era a luta de muitas outras pessoas invisibilizadas, esquecidas por histórias oficiais e discursos de poder. Ela sabia que, para mudar sua realidade, precisava fazer barulho, romper o silêncio que a aprisionava.
Em casa, os confrontos começaram a se tornar mais frequentes. Dona Marina e seu Marco, sentindo a ameaça que Isabela representava para a estabilidade da família, tentavam sufocar sua voz com acusações veladas e desprezo silencioso. Mas Isabela, alimentada pelo apoio do irmão e pelo desejo de justiça, não se deixava intimidar. Em uma dessas noites tensas, enquanto a tempestade castigava a cidade, Isabela enfrentou Dona Marina pela primeira vez. "Você nunca será uma Moretti de verdade", disse a matriarca com voz firme, encarando Isabela com desprezo. Mas Isabela respondeu com uma calma surpreendente. "Posso não ter o seu sangue, mas tenho a coragem que você perdeu. Não vou mais me esconder." Aquelas palavras ecoaram na mansão como um grito de rebeldia, sinalizando que uma nova era estava começando. Paralelamente, Isabela continuava a vasculhar os arquivos antigos da família, buscando provas que pudessem apoiar sua reivindicação. Entre os papéis, encontrou um testamento esquecido, onde o patriarca Moretti mencionava a existência de uma filha fora dos olhos da sociedade, prometendo proteger seu futuro. Esse documento era a chave para derrubar as barreiras impostas por Dona Marina e seu Marco. Com ele em mãos, Isabela sentiu que finalmente tinha uma arma poderosa contra o silêncio e a negação. Enquanto isso, na escola, a reação dos colegas começou a mudar. O respeito por Isabela crescia, principalmente após Eduardo, em uma atitude ousada, revelar parte da verdade para alguns amigos próximos, criando uma rede de apoio que tornava mais difícil para os inimigos isolarem a irmã. Mesmo assim, a caminhada era árdua. Os momentos de dúvida e tristeza surgiam com força, mas Isabela encontrava conforto nas palavras de Clarinha, que sempre lembrava que ela era mais do que os rótulos impostos. "Você é minha heroína, Isa", dizia a pequena com um sorriso iluminado. Com a força renovada, Isabela decidiu que era hora de levar sua história além dos muros da mansão e da escola. Ela procurou a ajuda de um advogado especializado em direitos de família, determinada a lutar pelo reconhecimento legal e pelo direito de pertencer à família Moretti. O processo foi difícil e doloroso. Cada audiência trazia à tona segredos e ressentimentos, mas também a esperança de um futuro onde o amor e a justiça pudessem prevalecer. No meio desse turbilhão, Eduardo se tornou seu maior suporte, sempre ao seu lado, compartilhando não apenas o sangue, mas também a coragem e a determinação para enfrentar o que viesse. Isabela aprendeu que a verdadeira força não estava na ausência de medo, mas na capacidade de enfrentá-lo de frente, com a certeza de que a verdade e a justiça valeriam cada batalha. E assim, com o coração cheio de esperança e a mente focada na luta, Isabela continuava sua jornada. Uma jornada para ser reconhecida, para quebrar o silêncio e para escrever seu próprio destino. A batalha legal que Isabela iniciou contra a família Moretti trouxe à tona muito mais do que esperava. Os corredores frios dos tribunais ecoavam não apenas com as vozes dos advogados, mas também com o peso das histórias escondidas, das mentiras e das traições que marcaram gerações. Dona Marina e seu Marco usaram todos os recursos à disposição para tentar impedir que Isabela fosse reconhecida oficialmente como parte da família. Havia ameaças veladas, tentativas de suborno e até mesmo a mobilização de pessoas influentes para deslegitimar sua causa. Mas a determinação de Isabela era inabalável. Durante as audiências, testemunhas foram chamadas a depor. Algumas revelaram detalhes que, por anos, foram abafados pelo silêncio, enquanto outras tentaram proteger a imagem dos Moretti a qualquer custo. A verdade, porém, tinha uma força própria, e apesar das tentativas de encobrimento, começava a emergir com clareza. Eduardo estava sempre ao lado de Isabela, sua presença uma fonte constante de força e conforto.
A relação entre os dois irmãos se solidificava a cada desafio enfrentado, mostrando que os laços de sangue poderiam superar as barreiras do passado. Não importa o que digam, você merece esse reconhecimento, dizia Eduardo, apertando a mão da irmã após mais uma audiência difícil. Isabela também encontrava apoio em Clarinha, cuja inocência e amor incondicional davam a ela a coragem necessária para continuar lutando. A menina, mesmo pequena, compreendia a importância daquela luta, e seu sorriso era um lembrete constante do que estava em jogo. Enquanto o processo avançava, a mídia começou a se interessar pela história da família Moretti. Reportagens, entrevistas e debates públicos trouxeram à tona discussões sobre justiça, preconceito e o direito de cada pessoa ser reconhecida por quem realmente é. Isabela, que no passado se sentia invisível, agora estava no centro das atenções. Para ela, isso não era apenas uma vitória pessoal, mas um passo importante para dar voz a todos aqueles que, como ela, foram silenciados. No entanto, a pressão também era grande. A exposição pública trouxe críticas, julgamentos e até ameaças. A menina que buscava um lugar no mundo agora precisava lidar com a responsabilidade de ser um símbolo de resistência. Apesar disso, Isabela nunca perdeu a fé. Ela sabia que a luta valia cada lágrima, cada momento de medo e cada desafio enfrentado. Finalmente, após meses de batalhas jurídicas e emocionais, chegou o dia da decisão. No tribunal, o juiz leu a sentença que reconhecia Isabela como filha legítima do patriarca Moretti, garantindo a ela todos os direitos e o lugar que sempre merecera. As lágrimas de Isabela misturaram-se ao sorriso de vitória. Não era apenas uma conquista legal, mas a confirmação de sua identidade e de sua dignidade. Dona Marina e seu Marco, apesar da derrota, tiveram que aceitar a nova realidade. A mansão dos Moretti começava a se transformar, não apenas nas suas paredes, mas nos corações daqueles que antes rejeitavam Isabela. Com a decisão, um novo capítulo se iniciava. Isabela não era mais uma sombra no passado da família, mas uma protagonista do presente e do futuro. A menina que enfrentou o desprezo, o silêncio e o preconceito agora tinha a oportunidade de construir sua história, livre para ser quem sempre foi destinada a ser. E assim, com o apoio de Eduardo, o amor de Clarinha e a força que encontrou dentro de si, Isabela dava os primeiros passos rumo a um novo começo. Um começo onde a verdade, o amor e a justiça finalmente prevaleciam. A vitória judicial foi um marco que trouxe à família Moretti uma reviravolta inesperada. Embora Isabela agora tivesse o reconhecimento legal que sempre buscara, as cicatrizes do passado não desapareciam com uma simples assinatura no papel. A mansão, que antes fora palco de silêncio e rejeição, começava a pulsar com tensões veladas, emoções reprimidas e a difícil busca por reconciliação. Dona Marina, ainda ressentida, enfrentava sua própria luta interna. A matriarca, acostumada a manter o controle e a aparência imaculada da família, agora via seu mundo desmoronar lentamente. Para ela, aceitar Isabela era aceitar que o orgulho e a rigidez da família haviam causado um dano profundo. Eu não sei se consigo olhar para ela como minha filha, confessou Marina em um momento de vulnerabilidade para seu Marco, que permaneceu em silêncio, refletindo sobre as consequências de anos de silêncio e negamento. Isabela, por sua vez, sentia-se dividida entre o desejo de pertencimento e a necessidade de proteger seu próprio coração. Ela queria que a família fosse um refúgio, mas também sabia que seria preciso tempo para cicatrizar as feridas. Eduardo, sempre presente, tornava-se um elo de equilíbrio entre os membros da família. Sua própria jornada de aceitação e perdão servia como exemplo para todos.
Ele compreendia que a reconciliação não significava esquecer o passado, mas aprender a conviver com ele e crescer. Não podemos mudar o que aconteceu, disse Eduardo a Isabela durante uma tarde no jardim, mas podemos decidir como vamos seguir daqui para frente. Clarinha, a pequena irmã, sentia intuitivamente a mudança no ar. Sua alegria e inocência ajudavam a suavizar os ânimos, lembrando a todos que o amor, apesar dos obstáculos, ainda era possível. No entanto, nem todos os familiares estavam dispostos a aceitar a nova realidade. Alguns membros distantes continuavam a ignorar Isabela, mantendo o ciclo de exclusão e preconceito. Essa resistência reforçava a necessidade de Isabela e Eduardo se apoiarem ainda mais. Para fortalecer seus laços, Isabela propôs encontros familiares, momentos de diálogo e convivência que, embora difíceis, eram essenciais para a construção de um novo entendimento. Nessas reuniões, histórias antes não contadas começaram a emergir, mostrando que cada pessoa carregava suas próprias dores e arrependimentos. Aos poucos, a família Moretti se tornava um espaço onde o passado e o presente podiam coexistir, permitindo o nascimento de uma esperança renovada. Paralelamente, Isabela continuava seus estudos com afinco, determinada a construir um futuro onde pudesse ser independente e realizada. Seu sonho era ser advogada, para ajudar outras pessoas que, como ela, enfrentavam injustiças e preconceitos. A luta por reconhecimento a havia transformado, não apenas em uma mulher forte, mas em um símbolo de resistência e coragem. Em uma noite tranquila, enquanto observava as estrelas com Clarinha, Isabela refletiu sobre tudo o que tinha vivido. Ainda temos um longo caminho, disse ela. Mas agora sei que não estou sozinha. Somos uma família, mesmo que diferente do que imaginei. O futuro permanecia incerto, mas a esperança e o amor começavam a prevalecer onde antes havia apenas silêncio e rejeição. Isabela sabia que, apesar das cicatrizes, era possível construir uma história nova. Uma história de perdão, crescimento e, sobretudo, de amor. Com o passar do tempo, Isabela começou a perceber que a verdadeira força de uma família não estava apenas nos laços de sangue, mas na capacidade de perdoar, entender e recomeçar. A luta pelo reconhecimento legal havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada muito maior, a construção de conexões genuínas que transcendiam o passado. Apesar dos esforços de Isabela para aproximar os membros da família Moretti, nem todos estavam prontos para essa transformação. Dona Marina continuava firme em sua resistência, mantendo uma postura fria e distante, enquanto seu Marco demonstrava uma tristeza silenciosa, como se carregasse o peso dos erros cometidos ao longo dos anos. Foi em uma tarde de outono, enquanto o sol tingia as folhas com tons dourados, que Isabela decidiu enfrentar novamente Dona Marina. Com a firmeza que a caracterizava, ela se aproximou da matriarca, determinada a quebrar o muro de gelo que separava suas almas. "Marina, sei que tudo foi difícil para você, para nós", começou Isabela. "Mas precisamos tentar. Não podemos continuar vivendo presos ao passado." Dona Marina desviou o olhar, mas a sinceridade na voz de Isabela a tocou profundamente. Por um momento, a máscara rígida deu lugar a uma mulher cansada, que desejava paz, mesmo que não soubesse como alcançá-la. Enquanto isso, Eduardo e Clarinha continuavam sendo os pilares que sustentavam Isabela. A cumplicidade entre os irmãos se fortalecia a cada dia, criando um ambiente de apoio e esperança. Na escola, Isabela destacava-se não apenas pelas notas, mas também pelo exemplo de coragem e determinação. Professores e colegas começavam a enxergá-la sob uma nova luz, admirando a força que a menina demonstrava, mesmo diante das adversidades.
Em casa, Isabela dedicava-se aos estudos e à construção de um futuro onde pudesse ajudar outras pessoas. O sonho de se tornar advogada era mais do que uma ambição pessoal. Era um compromisso com a justiça e a igualdade. No entanto, a jornada estava longe de ser fácil. Em meio a pequenos avanços, surgiam também desafios inesperados. A família Moretti ainda enfrentava conflitos internos e o passado insistia em lançar sombras sobre o presente. Mas Isabela sabia que cada dificuldade era uma oportunidade para crescer e fortalecer seus laços familiares. Em uma noite especialmente silenciosa, enquanto refletia sobre tudo que havia vivido, Isabela compreendeu que a verdadeira revolução não estava em mudar os outros, mas em transformar a si mesma. A aceitação, o perdão e o amor eram as raízes que a sustentavam e que, um dia, poderiam nutrir toda a família. E assim, com o coração aberto e a mente determinada, Isabela seguia em frente, pronta para enfrentar o que viesse, sabendo que, apesar das cicatrizes, a força das raízes era capaz de sustentar qualquer tempestade. O reconhecimento legal de Isabela como filha legítima dos Moretti parecia abrir portas, mas também despertava sombras há muito enterradas. Em muitos momentos, ela sentia o peso do passado pressionando seu peito, como se as memórias de antigas traições e dores insistissem em não deixá-la seguir em frente. Dentro da mansão, a atmosfera era tensa. Dona Marina continuava mantendo uma postura rígida e fria, relutante em aceitar aquela jovem que, embora reconhecida oficialmente, representava para ela um símbolo de uma história dolorosa que preferia esquecer. Seu Marco, por outro lado, mostrava-se dividido. Em seu silêncio reflexivo, ele buscava encontrar um caminho para a reconciliação, mas o orgulho e as mágoas do passado dificultavam cada passo. Isabela, percebendo essa luta interna, tentou se aproximar mais uma vez do homem que, apesar de distante, carregava o peso da responsabilidade pela família. Seu Marco, não quero que sinta que está sozinho nessa, disse ela numa tarde chuvosa, enquanto os pingos batiam nas janelas da sala. Nós somos uma família e juntos podemos superar isso. O senhor mais velho suspirou profundamente, olhando para Isabela com uma mistura de tristeza e esperança. Você tem mais coragem do que muitos que vieram antes de você, Isabela, respondeu ele, sua voz embargada. Espero que seu caminho nos leve a um lugar melhor. Na escola, Isabela enfrentava seus próprios desafios. Alguns colegas ainda resistiam à sua presença, motivados por preconceitos e rumores, mas ela não se deixava abater. Com a ajuda de Eduardo e dos novos amigos que conquistara, começou a organizar grupos de apoio para jovens que, como ela, lidavam com rejeição e exclusão. Esse engajamento trouxe uma nova dimensão à sua vida, mostrando que sua luta pessoal tinha um impacto maior, tocando vidas e inspirando mudanças. Em casa, Clarinha era sua fonte constante de alegria e força. A pequena, com seus gestos inocentes e palavras cheias de esperança, lembrava a Isabela do valor do amor e da perseverança. Mas nem tudo era esperança e avanços. O silêncio de Lúcia, sua mãe, continuava a ser uma sombra que pairava sobre seus dias. Isabela sabia que havia histórias não contadas, segredos que precisavam ser revelados para que pudesse realmente entender sua origem. Numa noite silenciosa, Isabela decidiu conversar com Lúcia. Sentaram-se juntas na cozinha, a luz tênue da lamparina iluminando os rostos cansados. Mãe, eu preciso saber tudo, pediu Isabela com delicadeza. Não apenas sobre minha origem, mas sobre você, sobre tudo o que aconteceu. Lúcia hesitou, os olhos marejados, mas a determinação da filha foi mais forte. Eu quis te proteger, minha filha, começou ela, mas agora vejo que esconder a verdade só nos afastou. Há muito que você precisa saber.
As palavras de Lúcia abriram portas para um passado doloroso, cheio de escolhas difíceis e sacrifícios feitos em nome do amor e da sobrevivência. A verdade que ela revelou era um testemunho da complexidade da vida, onde o certo e o errado se entrelaçam em nuances de dor e esperança. Isabela sentiu que, finalmente, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Com a verdade em suas mãos, ela estava pronta para enfrentar os últimos fantasmas que ameaçavam sua felicidade. A jornada não seria fácil, mas com o apoio da família que estava reconstruindo, dos amigos que ganhava e da força que descobria dentro de si, Isabela sabia que poderia superar qualquer obstáculo. E assim, mesmo diante das sombras do passado, a luz do presente brilhava forte, iluminando o caminho para um futuro onde o amor e a justiça prevaleciam. O reencontro com a verdade foi um momento de grande emoção para Isabela. Saber mais sobre o passado de sua mãe, Lúcia, trouxe uma mistura de alívio e dor, revelando um lado da família que poucos conheciam. Cada relato, cada memória compartilhada era como uma peça que completava o mosaico da sua própria identidade. Mas, apesar do conhecimento recém-descoberto, a jornada para a reconciliação continuava difícil. A relação com Dona Marina permanecia tensa, marcada por um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. Era como se cada olhar carregasse a história de um passado doloroso que ainda não encontrava espaço para ser curado. Isabela, no entanto, não desistia. Com paciência e coragem, buscava momentos para conversar, para tentar construir pontes onde antes só havia muros. Ela sabia que o perdão não seria imediato, mas que o caminho começava com pequenos gestos. Enquanto isso, na escola, suas conquistas se refletiam não apenas nas notas, mas no respeito crescente entre colegas e professores. O projeto que havia iniciado para apoiar jovens em situações de exclusão ganhava força, transformando-se em uma rede solidária que ultrapassava os muros da instituição. Eduardo era seu porto seguro. Mesmo com as próprias dúvidas e medos, ele estava ao lado da irmã, compartilhando cada vitória e enfrentando cada dificuldade. "Vamos conseguir, Isa", dizia ele com um sorriso. Não importa o que aconteça. A convivência com Clarinha continuava sendo uma fonte inesgotável de alegria. A pequena, com sua pureza e sinceridade, ensinava Isabela a valorizar os momentos simples, a encontrar luz mesmo nas horas mais sombrias. Mas nem tudo era paz. A presença de certos familiares distantes ainda trazia desconforto, lembrando que a aceitação total ainda era um sonho a ser conquistado. Os encontros familiares, embora importantes, eram marcados por olhares desconfiados e palavras não ditas. Em meio a esses desafios, Isabela descobriu a importância de manter o foco no que realmente importava: o amor que construía com quem escolhia estar ao seu lado. Essa certeza a fortalecia para seguir adiante, mesmo quando os ventos pareciam contrários. Em uma tarde de primavera, durante um encontro no jardim da mansão, Isabela decidiu fazer um discurso para a família reunida. Com a voz firme e o coração aberto, falou sobre a importância do perdão, da união e da esperança. "Somos diferentes, somos imperfeitos, mas somos uma família", disse ela. "E é isso que nos dá força para enfrentar o que vier." As palavras de Isabela tocaram muitos corações, provocando lágrimas e sorrisos. Aquele momento marcou o início de uma nova fase, onde a convivência ganhava um significado mais profundo. No entanto, Isabela sabia que ainda havia muito a ser feito. O passado ainda deixava suas marcas e o futuro exigia coragem e determinação. Mas agora, com a verdade revelada, com a família se reconstruindo e com o amor que a cercava, ela sentia-se pronta para continuar escrevendo sua história. Uma história de superação, de coragem e, acima de tudo, de amor. O tempo passou. Não em silêncio, nem de forma branda.
Ele passou como tempestade e calmaria, destruindo certezas e trazendo recomeços. E Isabela, agora com quase 18 anos, não era mais a menina que entrou insegura pela porta da mansão dos Moretti. Era uma mulher. Forjada no abandono, moldada no afeto tardio, fortalecida pelo próprio fogo. No jardim que tantas vezes a viu chorar, ela agora caminhava com passos firmes. As flores que cuidava ao lado de Clarinha floresciam como nunca. Metáfora viva do que construíra. Algo bonito nascido do solo que antes parecia estéril. Dona Marina ainda resistia às mudanças, mas já não era uma inimiga. As refeições em família haviam se tornado frequentes. Ela falava pouco, mas escutava mais. Um dia, ao ver Isabela ajudar Clarinha com um machucado, deixou escapar em voz baixa: "Você tem o jeito do seu pai." Isabela não respondeu, mas sorriu. Foi tudo o que ela precisava ouvir. Com o processo de reconhecimento concluído, o nome Isabela Ferreira Moretti agora estava em seus documentos. E nas entrelinhas do seu sobrenome havia mais do que um direito legal. Havia luta, havia conquista. Seu marco, por sua vez, tornara-se mais presente. Um avô sereno. Participava das atividades do projeto social que Isabela criara. Financiava bolsas de estudo para jovens em situação de risco. Talvez por culpa, talvez por arrependimento. Mas, ao fim, era ação. Lúcia, sua mãe, trabalhava agora em um pequeno ateliê de costura, apoiada por membros da própria família Moretti. A reconciliação entre mãe e filha não foi imediata, mas verdadeira. Elas aprenderam a se ouvir e, mais do que tudo, a se respeitar como mulheres marcadas pelas mesmas feridas do abandono masculino, da sociedade que julga, da sobrevivência. Isabela ingressou na faculdade de Direito. Não por acaso. Em seu primeiro dia de aula, ao ser chamada para se apresentar na sala, disse com a voz firme: "Meu nome é Isabela Moretti. Quero ser advogada para que nenhuma outra menina passe o que eu passei. Quero justiça e quero paz." A sala aplaudiu, mas o verdadeiro aplauso vinha da vida. Ela voltou ao antigo bairro, não com vergonha, mas com gratidão. Revisitou a escola, os professores que a apoiaram, organizou uma palestra sobre direitos civis e luta por reconhecimento. Muitos choraram ao ouvir sua história. O projeto que iniciara aos poucos se tornava uma fundação, com a ajuda de Eduardo, agora estudante de psicologia, e de Clarinha, que crescia como um raio de luz naquela nova geração dos Moretti. Juntos, os irmãos criaram um centro cultural voltado à juventude periférica. Aulas, assistência, acolhimento. Chamaram o lugar de Raízes Fortes. Isabela sabia que o sangue não escolhe, mas a família sim se constrói, com cada gesto, cada cicatriz curada. E um dia, no mesmo jardim onde tanto sofreu, uma festa foi organizada. Não era um aniversário nem formatura, era uma celebração da vida. Dona Marina apareceu de vestido azul claro, envelhecida, frágil, mas com os olhos doces. Ao ver Isabela cercada por amigos, crianças e colegas da faculdade, sentou-se ao seu lado. Após alguns minutos em silêncio, disse: "Você transformou isso aqui em um lar, algo que eu não soube fazer. Obrigada, filha." Isabela não conteve as lágrimas. Por tanto tempo esperara aquela palavra. Filha. E agora, dita com ternura, ela parecia preencher todos os espaços que a dor deixara vazios. "Obrigada por me deixar ficar", respondeu emocionada. No fim da tarde, a música cessou por um momento. Isabela subiu em um pequeno palco improvisado. Pegou o microfone, respirou fundo. "Hoje, não estamos apenas celebrando minha história. Estamos celebrando todas as histórias que foram negadas, silenciadas, esquecidas. Estamos provando que o amor pode vencer o abandono, que o afeto reconstrói, que família não é título, é presença. Vocês me ensinaram que raízes não são só onde nascemos, mas onde escolhemos florescer."
Aplausos, muitos, alguns de pé, outros com lágrimas. Dona Marina aplaudiu, Lúcia chorava. Eduardo filmava tudo com os olhos marejados. Clarinha, de mãos dadas com crianças do projeto, gritava o nome da irmã. Isabela desceu do palco e caminhou entre todos como quem volta para casa. Porque finalmente ela havia encontrado uma. Não a casa de paredes, mas a casa de corações. E naquele pôr do sol, tão parecido com os muitos que testemunharam sua dor, o céu se tingia com as cores da vitória. Isabela tinha vencido, e mais do que isso, havia feito da dor um caminho, do abandono um farol, da sua história um legado.